lá. Hoje a gente mergulha em trechos assim bem fortes do Evangelho de Mateus, capítulos 23, 24 e 25. São passagens, olha, cheias de ensinamentos, umas críticas bem diretas e também profecias, né, atribuídas a Jesus. A nossa ideia aqui é tentar extrair as mensagens principais, sabe? Sobre hipocrisia, os tais sinais dos tempos, essa urgência de estar vigilante e como seria o julgamento final, pelo menos como está descrito ali. Vamos explorar esse material juntos. Sim, é interessante, né? Porque nesses capítulos a gente vê Jesus ah, confrontando mesmo os líderes religiosos da época. Mas logo depois ele muda o foco, fala de eventos futuros, usa parábolas para falar do reino. É uma mistura bem potente, assim. Começando pelo 23, então, a crítica aos escribas e fariseus é dura. A acusação principal parece ser essa: dizem e não fazem. E essa busca por status, né, os melhores lugares, serem chamados de rabi. Exato. E não é só, tipo, não praticar o que pregam. A crítica é mais profunda, sabe? Aponta para uma inversão de valores mesmo. Eles se apegam a detalhes, regras menores como o dízimo da hortelã, do endro. Sim, coisas pequenas. Isso. Enquanto que seria o peso da lei, o mais importante, justiça, misericórdia e fé, eles deixavam de lado. Aquela imagem dos sepulcros caiados Nossa, essa é forte. é muito forte, né? Lindos por fora, mas por dentro, cheios de impureza, de morte. Resume bem essa fachada religiosa. E a contraproposta que ele apresenta é radical. O maior entre vocês será servo. Uma inversão total da lógica de poder, né? Focada na humildade, no serviço. Precisamente. O ponto central ali é a integridade. É a coerência entre o que se é por dentro e o que se faz por fora. Sem fachada. Aí, bom, chegamos no capítulo 24 e o tom muda completamente, né? Vem a profecia sobre a destruição do templo, não ficará pedra sobre pedra, imagina o impacto disso na época, e logo depois uma série de alertas. Sim, alertas sobre enganos, Uhum. falsos cristos, falsos profetas aparecendo, e sobre tempos difíceis. Guerras, rumores de guerras, fome, terremotos. Ele chama isso de princípio das dores. É, como se fosse só o começo. Exato. E fala também de perseguição aos seguidores e até de um esfriamento do amor entre as pessoas. Um cenário bem sombrio, na verdade. Mas no meio disso tudo tem a promessa da vinda do Filho do Homem, descrita como algo assim visível para todo mundo, como um relâmpago, né, poderoso. Mas o ponto que mais me pega é a incerteza do quando. Esse é o ponto-chave, né? Daquele dia e hora ninguém sabe. E essa incerteza toda não é para gerar pânico, acho eu, mas para reforçar a necessidade de estar sempre pronto, vigiar e portanto. Faz sentido. Aquela parábola do servo fiel e do servo mau, no fim do capítulo 24, ilustra justamente isso. A fidelidade se mostra na espera ativa, sem saber a hora exata. Entendi. E o capítulo 25 parece que pega esse tema da vigilância ativa e dá exemplos práticos com histórias, certo? A parábola das 10 virgens é um exemplo claro disso. Claríssimo. A diferença entre as prudentes e as nécias foi ter ou não o azeite extra, né? A preparação para o inesperado, para a demora do noivo. Correto. E logo em seguida vem a parábola dos talentos, que reforça a ideia, mas com um foco diferente, na responsabilidade. Não basta esperar. Tem que agir com o que você recebeu. Ah, sim, os que multiplicaram os talentos. Foram recompensados, e aquele que enterrou o talento por medo foi repreendido duramente. A mensagem parece ser: vigilância envolve ação, envolve usar os dons, os recursos de forma produtiva, fiel. Então não é ficar parado olhando para o céu esperando acontecer. É trabalhar com o que se tem. Exatamente. A espera, segundo essas parábolas, é ativa, é responsável. A inação, por medo, é vista quase como uma traição, uma infidelidade. Puxa, e para fechar o capítulo 25, tem aquela cena. Impactante, né? Do julgamento final. O pastor separando as ovelhas dos bodes. Uma cena poderosa, sem dúvida. E o critério para essa separação é o que mais chama atenção ali. Não é baseado assim em declaração de fé ou conhecimento da lei, ou mesmo a filiação religiosa explícita no texto. É baseado em ações muito concretas, né? Dar comida a quem tem fome, água a quem tem sede, acolher o estrangeiro, vestir quem tá nu, visitar doentes e presos. Destes meus irmãos. O ponto central é aquela frase fortíssima.
O que vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. E o contrário também vale, né? Quem não fez. Também não fez a ele. A omissão na ajuda ao necessitado é vista como uma omissão direta ao próprio rei, ao próprio juiz. Coloca a prática da misericórdia assim no centro de tudo. Uau! Recapitulando rapidinho, então. A gente passou pela crítica forte à religiosidade só de aparência, né? Pelos alertas sobre tempos difíceis que pedem discernimento. Falamos da importância vital dessa vigilância, que tem que ser atenta e ativa ao mesmo tempo. E terminamos com a centralidade das ações de compaixão. A misericórdia como critério final. É uma jornada intensa nesses 3 capítulos. Sem dúvida. E sabe, isso tudo deixa a gente com uma questão para pensar, né? Se existe esse chamado tanto para vigiar, esperando o futuro, quanto para agir concretamente agora, servindo o menor destes, como é que a gente equilibra essas duas coisas na prática? Qual o peso real das nossas ações do dia a dia? Sabe, dentro dessa grande narrativa que Mateus apresenta aqui. Fica aí para nossa reflexão.